Gravação. Gravação iniciada, presidente. Obrigado, professor Matosinho. Então, retomamos aqui a sessão do dia 5/10. Vamos julgar um processo que é da pauta de ontem às 14 horas, o item 13. Interessado é das mil, consultoria em alimentos, a relatoria do conselheiro Tozelli. Quem passa a palavra? Curso especial, PGFN, face do acórdão 1201, Alexandre foi relator, participei. Colegiado reduz 150 para 75 multa de ofício. Aqui é 2006, 2007, IRCS, omissão de receita direta, divergência entre tributos declarados ao Fisco Federal e o de apuração do CMS. Você vê que na motivação da multa, ele se faz menção aos itens 15 a 18, e ele fala da insignificância da receita declarada, em DIPJ da COM, ausência de DIPJ, inclusive, em um dos anos, e o volume, né, montantes significativos. Então, esse já está na acusação fiscal. A Fazenda Nacional apresenta recurso especial para duas matérias. A multa qualificada pelo fato dessa divergência se dar entre declarações aos fiscos, paradigma 14.02.001.708, foi admitido, e também pela prática reiterada, com base no paradigma esse da Câmara Superior aqui, 1202. O contribuinte não apresenta contrarrazões. Senhores, matéria amplamente conhecida, e aqui eu transcrevo o voto do doutor Alexandre. Aqui eu sou minoria aqui, ele invoca a súmula 1425 nas razões de decidir, e aí depois ele coloca as razões da DRJ para concluir que, no entendimento da 1201, a multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional. Aí ele considera que a não apresentação da DIPJ, escrutinação indevida da DCTF, são os elementos que estariam caracterizando a omissão de receita, no caso. E também acrescenta que seria um sócio, estaria agindo em colúrio para dar nova roupagem, mas isso não tem muito impacto, na verdade, para a multa. Então, o que aquele meu critério? Quais foram os dados, a premissa fática do recorrido? É a não apresentação da DIPJ, a estruturação indevida da DCTF e o fato do sócio estaria agindo em colúrio. Então, ele achou que esses fatos não são suficientes para qualificar a multa e aplica as súmulas do CAF. Então, eu entendo que, nesse caso, a minha razão de decidir está resumida na emenda lá, que eu digo. Tendo em vista que os paradigmas mantiveram a multa qualificada com base na reiteração da conduta, aquele segundo, e na divergência de informações prestadas ao fisco estadual, mas esses dados foram desconsiderados pelo colegiado ACO, e aqui eu levo em conta não o relatório para mim não muda nada, para mim é o voto quando analisa. O voto desconsidera isso como razão da aplicação da multa na acusação. E como, além disso, o voto coloca a situação na súmula 1425, a Fazenda Nacional, a meu ver, tem que embargar para o colegiado se manifestar da acusação fiscal propriamente dita e questionar a aplicação da súmula. Então, eu insisto aqui que eu não conheço, por causa do parágrafo 3º do Ricardo. Como voto, presidente? Olá, conselheiro Virginia. Só um ponto, Matosinho, nesse caso, a Fazenda questiona a aplicação da súmula no recurso especial. Aqui ele questiona a aplicação só no recurso especial, que eu acho que isso pode ser importante para você, salvo o melhor juízo.
banheiro ali, eu posso só fazer uma perguntinha para o Tozélio? Tozélio, os paradigmas, eles tratam das súmulas? Vou ser bem sincero, não lembro. Eu entendo que a súmula não impede o fato do recorrido ser fundamentar nessas súmulas aqui, não impede o vencimento do recurso. O primeiro paradigma não tem decisão de multa qualificada, ela está só na ementa, o recurso voluntário é só do responsável. Eu já não sei mais quando foi que a gente apreciou o 1202. O buscador não está achando ele. Soldado. Esse não foi aquele que a gente apreciou no Alberto mesmo, esse 1202. A gente viu isso ontem, se eu não me engano. Eu só não lembro qual caso que é, o buscador não está achando ele. Estou refazendo a admissibilidade pelo texto. Então eu vou conhecer pelo 9101, porque ele é reiteração e eu discordo da percepção do Tozélio, porque quando o ponto condutor do recorrido traz aqui a fundamentação do ADRJ para manutenção,
e entende que isso que está descrito aqui não é o caso de aplicação de qualificação da penalidade, então ele está dizendo que isso que está descrito aqui não é fundamento e essa situação que está descrita aqui é semelhante ao do paradigma. Então, sobre essa ótica eu conheço. Com base da segunda divergência, 9101.02. Obrigado, conselheiro Lili. Conselheira Lívia. Eu concordo que a aderido 9202, mas sobre o primeiro paradigma, 1402, realmente não está no voto, mas está na ementa e o dispositivo da decisão nega provimento ao recurso. Então, mantém a multa qualificada, inclusive. Eu não tenho fundamento no voto, mas eu tenho fundamento na ementa para manter a multa qualificada. Mas olha o relatório do recurso voluntário. Isso aí é ementa copiada de DRJ. Ou não tem nem questionamento no recurso voluntário do responsável contra a multa qualificada. Entendi. Tá, é diferente da... Tá. Tá bom, então acompanho o conhecimento da segunda matéria com o Palmeirense. Obrigado. Conselheiro Matosinho. Tá meio limítrofe esse aqui, mas em função dessa citação da decisão da DRJ, acho que contrapõe ao que o relator, no caso Alexandre, lá, né, vem a seguir para dizer que é necessário um esforço adicional, que aquela fundamentação não é suficiente para caracterizar a qualificação. Acho que é possível admitir aqui nesse caso, presidente. Vou a divergência. Obrigado, conselheiro Matosinho. Então, conselheiro Guilherme. Com a divergência, presidente. Obrigado, conselheiro Alexandre. Aqui também, como eu tenho esse conceito de conhecimento que é um pouco mais amplo, também não vejo como não admitir. Eu vou com a divergência. Obrigado, conselheiro Alexandre. Conselheiro Gustavo. Presidente, essa questão da súmula me preocupa, inclusive coloquei isso como empecilho ao conhecimento de um dos recursos que eu contei hoje. Não por questionamento, mas a súmula ela é, à luz do artigo 100, legislação tributária. Nós temos que deixar claro qual que é a interpretação nossa acerca da legislação tributária, até porque, no caso de súmula, nós estamos a ela vinculados. Então, eu preciso dizer por que aquele caso não se aplicou a súmula e por que nesse caso está se aplicando. Se não houvesse embate, eu não estou interpretando a súmula e eu não consigo saber se sequer, nesse caso do Alberto, eu nem sei se essas súmulas trazidas estavam em vigor, mas se eles, um erro e eles consideram a súmula, se de fato ele tem algum argumento adicional para passar a súmula. Então, assim, com base nisso e me penalizando por não ter deixado isso mais claro, provavelmente nos casos de omissão de receita que a gente jogou mais cedo, eu vou acompanhar o relator, presidente. Então, por maioria de votos, conhecido, né? Maioria de votos, conhecido o recurso. Vencidos Tozelli e Gustavo, né? Vencer parcialmente, né? Só contra a segunda matéria. Perfeito. Então vamos lá, Tozelli, vamos ao mérito. Que a posição conhecida, presidente, eu vou ler emenda. O legislador não classificou a omissão de receita e o respectivo descumprimento de obrigação acessória por tipos ou espécies. Significa dizer que a conduta de não pagar tributos, não apresentar declaração ou apresentar declaração inexata, independentemente da intensidade ou periodicidade da omissão, ao meu ver, seja a multa de ofício ordinária, já pelo que prescreve o 44 da 9430. Então, eu nego o provimento, presidente, aprovou. Perfeito. Conselheira, vamos lá, para ele tiver condição. Só como a matéria conhecida não foi a divergência de declaração, mas sim a reiteração,
Só pedi que você colocasse, ao não declarar, sabe, no seu primeiro parágrafo aqui, fiscalização qualificou a multa sob a premissa de que ao não declarar, colocasse ao reiterar e tal, porque a gente só vai analisar se reiteração é ou não. O resto do seu voto tá ok, para você é indiferente, é só para deixar claro que está tratando só de reiteração. Ok, beleza. Só esclarecendo a pergunta do Gustavo, esse paradigma, ele foi apreciado no caso do Alexandre, do restaurante Pizzarias Moraes Salles. Nós negamos conhecimento porque o paradigma é omissão de receita direta e o recorrido do Alexandre era o depósito bancário. Então, colocou o caso na mesma situação do líder Plast, que nós negamos conhecimento em reuniões anteriores. E aqui eles estão na mesma situação fática, comissão de receita por prova direta, e nessas circunstâncias, aí é o meu voto da Boi Verde, entendo que a reiteração nessas circunstâncias justifica a qualificação da penalidade, então divirjo, né? Obrigada, conselheira Edeli. Conselheiro Gustavo, quer se manifestar? Boa pergunta. A reiteração em relação ao quê? A opção de receita ou em relação à prática de deixar de informar, ou zerar? Porque, cara, vocês vão falar a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu não escriturar aquela receita, enfim. Outra coisa é eu zerar a informação. Se aqui eu sair da receita, eu não consigo diferenciar os dois assuntos. Enfim, esquece, foi quase um brainstorm. Vai lá. Porque não, a divergência, pela divergência... Não, ele pediu para esquecer, gente. Ele pediu para esquecer. Vamos esquecer, senão a gente não acaba. Uma omissão, seja lá o que isso signifique para você. Dá multa ou não dá? Ponto. Então, ele divergiu, certo? Sim, é o conjunto da conduta. Aqui, a falta de declaração, a reiteração, o conhecimento da receita. Perfeito. Conselheira Lia, por favor. Companheiro. Obrigado. Conselheiro Lia. Com a divergência. Certo. Conselheiro Guilherme, né? Conselheiro relator. Divergência, presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Com relator, presidente. Conselheiro Gustavo. Beleza. A reiteração, para mim, per se, não é. Mas a reiteração, quando acompanhada do fato de que ele sabia da receita dele, de que ele declarou aquele ao fisco estadual, que o ICMS tem uma sistemática jurídica própria, porque ele tem sistema de débito e crédito, ele não cumulativo, ele tem uma incidência muito menor de carga tributária do ICMS. Isso tudo para mim é relevante, mas a matéria relativa ao problema da declaração não está conhecendo, mas eu não consigo associar as duas. Eu realmente não consigo. E o precedente está sendo admitido, que é o do Alberto, trata disso. Declarou ao fisco, não declarou à Fazenda Nacional, o fisco estadual não declarou. É difícil para mim dissociar essas questões. Seja como for, presidente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter a minha coerência porque eu venho votando sistematicamente para a manutenção da multa aplicada na situação dos autos. Mas, assim, eu não sei se eu vou ser voto quem vocês vão colocar como voto vencedor, mas o fato é que eu votarei pelas conclusões se for outra pessoa. E se for assim, a primeira divergência é simplesmente declarar diferente para a estadual e federal, já dá a multa qualificada? E a segunda Não, é porque eu preciso. Os dois têm que andar juntos. Então, essa primeira divergência você não pode dizer uma vez só. E a segunda reiteração nessa mesma conduta. Mas, olha, considere, eu nunca vi uma outra infração que tenha acontecido isso. O cara fez isso uma única vez, eu nunca vi. Aí é uma questão prática. Dificilmente isso vai acontecer, porque os dois vão localizados. Assim, você poder decidir o que você quer decidir, porque você está na reiteração da conduta de declarar diferente, tudo bem. Apesar de declarar diferente não ter sido reconhecido, a reiteração dessa conduta você pode usar como fundamento para o seu voto. Não vejo problema.
Gustavo, mas não acho. só para Pessoal, é assunto. Vamos objetivar, né? A gente combinou ontem que o assunto é um assunto batido e a gente, ó, roda. Só para tranquilizar, Gustavo, subiu a luta qualificada. Você pode votar do jeito que você quiser. Tá, beleza. Beleza, você acompanhou a divergência, só para eu... Ups, mas sim, acompanho a divergência. Tá certo, eu acompanho a divergência também. Então ficou maioria de votos conhecido parcialmente, apenas a questão da luta qualificada, caso de uma luta reiterada, vencido Tozelli e Gustavo, votaram pelo não conhecimento. No mérito, na parte conhecida, a maioria de votos apoia dar provimento. Vencidos Tozelli, Lívia e Alexandre, que votaram por negar. Perfeito? Quem pode fazer o voto vencedor? Obrigado, conselheiro Guilherme. Bom, senhores, dada a hora, né? Vamos parar por hoje. Conseguimos jogar mais alguns. Teve um período que acho que da manhã que a gente jogou até todos hoje. Tinha sustentação e mais algumas matérias. Hoje andou até que com sustentação nós andamos melhor do que sem sustentação, né? Cada processo é o seu caso, não tem jeito. Mas vamos lá. Então amanhã a sessão começa às 9 horas, né? 8h30 a gente abre só para fazer a questão da posse. E temos os processos aí para avaliar ainda. Então, agradeço a atenção de todos, a participação de todos e solicito ao conselheiro Matosinho a gentileza de encerrar a gravação.